10, 15 dias para cá, rapaz do céu, uma avalanche aí de acontecimentos negativos, se assim a gente pode dizer. Todo mundo tem Mas, uma aqui. não, parece que vem assim tudo de uma vez, né? Uma avalanche mesmo. Que aí é onde a gente entende que se não tiver mesmo agarrado em Deus assim, Com certeza. a gente tomba, né? A gente tomba. É aí que a gente vê que a nossa força vem do alto, porque se fosse da força do nosso próprio braço, Enrolada. estaria enrolado. Rapaz do céu, esse mês eu Vai falar. extrapolei nos livros, hein? É. Tô vendo sua prateleira aí atrás aí, esse mês eu enfiei o pé na jaca aqui. É. Eu fui dispensado do trabalho, a empresa me mandou embora. E eu peguei uma parte do dinheiro do acerto lá e investi. Pegou umas promoções aí boas de livro. Vixe, deu para comprar 10, comprei 10 livros. Olha que bom. Foram Boa noite. 900. Boa Boa noite, noite, Edson. rapaz amado. Foi R$ 930 de livro. Olha só, rapaz. R$ 930. Deu Então, 10 não sei livros. se, não sei se você chegou aí lá naquela livraria Palavra Viva, que eles estavam liquidando o estoque deles, rapaz. Eu cheguei lá. Quando o senhor compartilhou a mensagem lá, eu cheguei lá, mas eles falaram que já tinha acabado. Ah, já tinha acabado. Então não deu para poder pegar muita coisa, não. Para não falar que eu comprei nada, eu comprei um filme, no dia que eu tive lá. Mas livro não comprei nada, não. Agora esses daqui, ó, eu cotei na internet e fui achando o melhor preço de cada um. Um eu comprei na Amazon, outro no Mercado Livre, o outro na livraria direto. Agora pela internet é mais fácil comprar pela internet do que na livraria, que é isso. Mas É. você pega um livro, bota ele na internet, nos sites, e vai aqui na cidade, aqui, ó, e vai nas livrarias, vai lá no Cantinho da Adoração, vai na Palavra Viva, vai lá dentro da rodoviária, no CPC também tem uma livraria boa lá dentro. Qualquer livraria que você for, você vai ver que pela internet, com frete, dependendo do material, é a metade do preço. Com certeza. É a metade do preço. Oi, Márcio. Oi, boa noite. Boa noite, irmão. Tudo bom? Tudo bom aí? Tudo na paz aí. Irmãos, vamos iniciar, né? Eu quero orar com os irmãos antes de nós conversarmos. Vamos orar. Deus querido, Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos aprender um pouco mais de Ti, conhecer a Tua igreja, Senhor, e não somente sermos ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, aplicando isso ao nosso viver diário e ao nosso ministério também, Senhor. Obrigado por cada irmão presente. Continua conosco, nos orientando, nos dando sabedoria. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, na semana retrasada, né, que foi a última aula que nós tivemos, nós falamos sobre os pais apostólicos, né? E nós vimos que eles bateram forte assim na questão sobre a graça e a salvação, né? Sucessão doutrinária e sucessão de ordenação. O que vem a ser sucessão de ordenação? Nas primitivas congregações surgiram abusos da confiança nos dons carismáticos. Nós podemos ver, irmãos, que esse problema não é um problema atual. Já na antiguidade, houve um grande problema, né, com esses dons carismáticos, né? E o apóstolo Paulo tratou muito disso, trabalhou muito isso aí também, né? Tentando disciplinar, né,
ou orientar assim, fazer um padrão, né, para que não houvesse excessos. Nós sabemos que no mundo antigo, antes da igreja cristã, já haviam esses abusos, já havia esse tipo de abuso nas religiões pagãs, né? Nós vemos que eles se cortavam, se autoflagelavam, né? E falavam em línguas também, né? Essas manifestações que nós vemos no meios mais extremos, né, da cristandade, também existiam, né, antes do cristianismo. Então, essas pessoas, esses irmãos, esses crentes que vieram do paganismo, eles trouxeram essa bagagem cultural, né, dessa situação e colocaram isso na igreja e começaram a expressar esse tipo de atitudes, né, e atividades na celebração cristã. Nós podemos ver até que, por exemplo, lá nos nórdicos, né, quando os missionários cristãos atingiram, né, o norte da Europa, muitas das coisas lá a igreja cristã assimilou do paganismo nórdico. A questão de duendes, esse negócio, acreditar nessas coisas, né? Então, os crentes pegaram e ficaram, assim, assimilaram esse tipo de coisa, né? Aqui na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, segundo século, os pais apostólicos bateram de frente nessa situação, mostrando que o ensino dos 12 apóstolos e daqui demonstra que logo aparecerá homens ambiciosos e fraudulentos, pretensamente dirigidos por Deus, que causavam danos às igrejas. Entendiam que era necessário encontrar um meio de estabelecer a diferença entre verdadeiros e falsos. Alguém está com o microfone aberto, que tá dando... Tem um aqui, ó. Tem um irmão aqui que eu não sei quem é, tá? 822-944-87-686. Não sei quem é esse irmão que está na live. Eu não estou vendo, está tudo fechado. E tem essa numeração aqui. Mas vamos continuar. Então, no Didaquê, né, e no Pastor de Hermas, o critério para a ordenação era o caráter do indivíduo. Lá em 1 João 4, de 1 a 4, é baseado no ensino. Então, o indivíduo ele tinha que ter um caráter reconhecido, né, para ser ordenado pastor, o bispo, no caso, né, que é a mesma coisa, e ele tinha que conhecer, tinha que ter conhecimento, tinha que se dedicar, né, ao ensino, ter capacidade de ensinar, para poder, né, discipular os crentes, né, para poder ensinar os crentes e, dessa forma, transmitir o ensino dos apóstolos, né? E um tal de Bengt, aqui, um historiador, ele cita 2 exemplos do significado. Primeiro, os bispos receberam o ensinamento dos apóstolos, assim como os profetas aprenderam de Moisés. Então, a sucessão doutrinária, né? E o segundo característico era que tinham sido designados pelos apóstolos e seus sucessores em linha direta e ininterrupta, né? Assim como apenas a família de Arão tinha o direito de se constituir sacerdotes em Israel, assim também eram com os bispos ali nos 2 primeiros séculos. Então, os apologistas, os pais apostólicos, eles deram uma ênfase nisso aí. Então, não era qualquer um que podia ser ordenado. Não era como acontece hoje. Hoje, irmãos, às vezes o indivíduo ele quer ser pastor, ele vai lá e se auto-ordena pastor, né? E eu já vi casos, mais casos desses, os irmãos devem conhecer também, né?
hoje é muito grande, o cristianismo é muito grande, e as igrejas cristãs são muito diversas também, né? E várias denominações, então existe esse tipo de problema. Por exemplo, na Igreja Católica não existe esse problema, né? Na Igreja Batista também é difícil de acontecer isso. Na Igreja Presbiteriana, nas igrejas históricas, é muito difícil de acontecer esse tipo de sucessão sem que haja uma avaliação do caráter e sem que haja uma avaliação do ensino do indivíduo. Aí também, nesses 2 primeiros séculos, foi dada uma grande ênfase, os pais apostólicos, eles foram também, os apologistas foram os que mais se desenvolveram também nesse momento já, quando o cristianismo já tinha mais de 100 anos, né? No segundo e início do 3º século, né, a igreja cresceu tanto que chama a atenção dos pensadores pagãos que começaram a atacá-la. Então, os filósofos, os estudiosos, começaram a atacar a igreja. Porque esse pessoal, eles viviam de fazer, né, confrontos. O grego, ele tinha prazer, e o romano também, depois, né, que seguiu a regra dos gregos, eles tinham prazer em fazer debates. E chamavam, né, para debater, e começaram a atacar a igreja. Surgem dentro da própria igreja elementos treinados em filosofia que conseguem responder a esses ataques e apresentar uma declaração positiva do que a igreja é e o que ensina. Então, não eram pessoas comuns da igreja, eram pessoas estudadas que haviam se convertido e que conheciam a doutrina, e aí que começaram a debater. Por isso que são chamados de apologistas, né? Começaram a debater com esses pensadores pagãos, né? Assim, os primeiros apologistas procuravam defender o direito do cristão a existir como cristão. Esses intelectuais procuram defender o cristianismo contra 4 acusações básicas. Eram as 4 acusações que os pagãos faziam contra a igreja cristã. Em primeiro lugar, ateísmo. Eles acusavam-nos de ateus, né? Nós hoje acusamos eles de ateus, né? Então, eles foram acusados de ateísmo por não adorar a deuses pagãos, coisas que os politeístas não podiam compreender. Eles adoravam vários deuses, e eles chamaram os cristãos de ateus, né? Porque os cristãos não adoravam o panteão deles de deuses, né? E até pelo contrário, nós cristãos batíamos contra essa proliferação de deuses, né? Quem for na Índia vai entender bem como que era na época do Império Romano. Na Índia tem assim uma profusão de deuses, e o indivíduo que é da religião hindu, né? Eles adoram deuses, assim, vários deuses. Tem Deus para tudo quanto é coisa, né? E tem os maiores, os deuses maiores e os deuses menores, né? Assim era no paganismo do 2º e 3º século, e que acusava a igreja de ser ateia ou ateísta por não adorar os seus deuses, né? O panteão de deuses que eles tinham. Então, essa foi a primeira causa de defesa da fé cristã contra esse tipo de acusação. A segunda acusação é que existia entre nós, nas nossas reuniões, né, uma paixão lasciva e incestuosa. As suas reuniões noturnas e secretas foram interpretadas como para dar oportunidade à carne. E outra coisa que eles
acusavam os cristãos, nós nos chamávamos de irmãos, né? Então, como que um irmão podia casar com uma irmã? Aí acusavam que os cristãos praticavam incesto, né? É interessante que e eles criam que nós também éramos canibais, né? Porque na celebração da ceia do Senhor, a gente comia o pão, que representa o corpo, e bebia o vinho, que representa o sangue. E quando na fórmula, né, da celebração, esse é o meu corpo, que é partido por vós, tal, fazer isso em memória de mim, tal. Então, o pagão que não ia lá, porque era fechado, o culto era feito a portas fechadas, então ele não ia, e ele ouvia boatos, e essa boataria começou a se tornar assim, prejudicial para a igreja, e a igreja foi acusada disso, né? A terceira que eu já falei, né? Calibanismo, né? Malícia ou mal entendido quanto ao comer o corpo e beber o sangue do Senhor. E a quarta acusação é que os apologistas tiveram que defender, né, o cristianismo dessa quarta acusação, é que a ignorância. Os mestres cristãos eram incultos. Os filósofos, né, os estudiosos, eles criam que os mestres cristãos eram incultos. Porque eram pessoas simples, pessoas que vinham da sociedade, né, comum. Para os irmãos terem uma ideia, o indivíduo, para estudar naquela época, era uma minoria que podia estudar, só os ricos, né? Então, eles pagavam, né? Tinha escola, não sei se vocês lembram, lá no livro de Atos, fala lá sobre a escola de Tirano. Tirano era um cara que tinha uma escola, os caras pagavam uma fortuna para mandar os filhos para lá, né? Então, os filhos estudavam com esses caras, esses filósofos, eles eram matemáticos, botânicos, né? Eles exercitavam toda essas matérias, né? Essas matérias, e eles pegavam e ensinavam. Então, por que nós chamamos o pedagogo, que era o escravo, que pegava a criança, levava lá nessa escola, esperava a criança ter aula, era o dia inteiro lá, né? E aí depois trazia de volta. O que conduzia a criança era o pedagogo. E tinha um cara que ficou muito famoso, tinha uma escola muito famosa, uma das maiores escolas, chamava Academos, e é por isso que nós chamamos de academia, né? E esse Academos, ele ganhava fortuna ensinando o filho dos ricos. Então, o filho do pobre era analfabeto, não sabia ler, não sabia escrever, ia ser escravo, né? Ia ser empregado. É igual aqui no Brasil até há pouco tempo, né? 80% da população, quando eu era menino, 80% da população era analfabeta. Não tinha condições de ir para a escola, não tinha escola para todos, né? E os irmãos, os mais velhos, né, o irmão Márcio e eu aqui, lembramos que teve uma campanha aqui no Brasil chamada Mobral, que era para alfabetização de adultos, porque era um grande número de adultos analfabetos no Brasil. Isso lá pelo ano 70, 65, 70, foi na ditadura militar. Eles desenvolveram esse projeto para que os adultos fossem alfabetizados. Para os irmãos terem uma ideia como que era difícil. Então, no mundo romano, era assim, né? Desse mesmo estilo. Quem estudava, quem tinha condições. Quem tinha dinheiro, aprendia a ler e escrever, e os rudimentos de matemática, botânica, astronomia, tal. Alguns se destacavam, né? Se tornavam grandes mestres, mas a grande maioria tinha esse conhecimento. Tá? Então, o que havia? Havia assim, uma busca pelo debate intelectual. O indivíduo, eles faziam como que gincanas, né? Onde havia um debate. E o que acontecia? Nesses debates, os apologistas começaram a entrar para defender o cristianismo. O cristianismo começou a ser conhecido por causa disso, né? Então ele diz aqui, ó,
Eles criam que os mestres cristãos eram incultos. Ao invés de aceitar que o cristianismo seja uma religião nova, os apologistas baseiam sua antiguidade sobre o próprio Antigo Testamento. O cristianismo é apresentado como sendo o cumprimento das profecias mosaicas, né? Para os apologistas, Cristo veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Eles põem grande ênfase sobre os profetas, sobre a profecia, como a principal evidência da verdade do cristianismo. Então, o negócio pegava fogo, né, quando eles começavam a debater, né? Ao mesmo tempo, a pureza da vida e dos ensinos de Jesus, bem como o poder transformador do cristianismo, são constantes destacadas, né? Então, uma das coisas que o cristianismo impressionou a essas pessoas foi a pureza de vida, a piedade dos cristãos, a humildade, o desprendimento de coisas materiais, né? A falta de ganância, de avareza, essas coisas chamaram a atenção dos pagãos e viram que o cristianismo era uma religião de maior nível, né, do que o deles, né? Nós temos como principais apologistas Justino Mártir, né, Taciano, Atenágoras, Teófilo e Aristides. Vou falar um pouquinho de cada um, nós temos uma noção. Depois, em História da Igreja, vocês vão ver. O professor de História da Igreja vai trabalhar em cima disso aí também, né? Justino Mártir, filósofo por vocação, tentou mostrar que o cristianismo é a verdadeira filosofia. Foi martirizado em Roma por volta de 166 depois de Cristo. Dirige ao imperador Marco Aurélio um escrito em que defende o cristianismo. Deixa 2 apologias e o diálogo com Trífon, né? Esse que eu falei. Ou Trifão, né? Discute as relações entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento em seus 142 capítulos. Nas 2 apologias, a primeira com 68 capítulos, argumenta que é razoável abandonar as tradições que são más e seguir a verdade. Daí passa a exposição da relação dos cristãos com o império e contrastar seus bons costumes com os maus costumes dos pagãos. A segunda, com 25 capítulos, continua com um argumento, dando especial atenção às relações entre o cristianismo e a filosofia pagã. Então, o cristianismo começou a despontar e a ser conhecido por causa desses pais apologistas. Então, eles trabalharam, tudo bem que o cristianismo ele começou nas camadas baixas, né? Agora, quando chega nessa época, já no 2º, 3º século, ele vai para as camadas altas, ele vai alcançando a nobreza. O próprio rei, né? Ele vem tomar conhecimento, o imperador vem tomar conhecimento do que é o cristianismo através da apologia desses pais apostólicos, né? Taciano, vindo do Oriente, talvez da Assíria, converteu-se em Roma sob a influência de Justino. Escreveu um discurso aos gregos e o Diatessaron, este último sendo uma harmonia dos 4 evangelhos. O discurso é um ataque à civilização e à religião helênica em que Taciano expõe o cristianismo. Então, eles vêm mostrando que o cristianismo é uma religião de maior nível, né? Tanto espiritual quanto intelectual, e ele vem mostrando isso. Foi isso que ganhou as camadas altas, né? Essa apologia deles. Atenágoras deixou 2 escritos, súplica a favor dos cristãos e sobre a ressurreição dos mortos. A súplica procura rebater as acusações principais do cristianismo, ateísmo, incesto e antropofagismo.
A ressurreição procura mostrar que a ressurreição é necessária para ter uma ideia adequada de Deus e da natureza humana. Teófilo, bispo de Antioquia, escreveu 3 livros ao Autólico para mostrar a esse amigo a verdade do cristianismo. O primeiro trata de Deus, o segundo contrasta os poetas e o Antigo Testamento, e o terceiro mostra a excelência moral do cristianismo. Foi ainda o primeiro autor cristão a escrever um comentário exegético ao livro de Gênesis, propondo já então uma interpretação de tendência alegórica. Já você vê que Agostinho de Hipona, né, ele gostava de fazer uma interpretação alegórica por causa desse Teófilo, né, que foi antecessor dele. Aristides, eloquente filósofo de Atenas, dirigiu sua apologia ao imperador Adriano. Faz uma pequena introdução quanto à natureza de Deus e do mundo. Divide a humanidade entre bárbaros, gregos, judeus e cristãos. Mostra que os primeiros 3 partiram da religião da reta razão. Só os cristãos acharam a verdade. Distinguem-se como o povo que participa da divindade e pelo amor uns pelos outros. O mundo será julgado por Jesus. Interessante, irmãos, se nós formos olhar no dia de hoje, os cristãos têm dificuldade de mostrar que o cristianismo, né, é superior. Às vezes, nós nivelamos a nossa fé no mesmo nível das outras religiões. Eu estava vendo na segunda-feira, a Globo fez um especial sobre as religiões, né? Falando lá negócio do coronavírus, né? Assistiu, né, Leonardo? Então, eles puseram lá o pessoal da Umbanda, colocaram um pessoal cristão, né? E eu acho interessante que eles fazem a coisa como se fosse todo mundo igual. Todo mundo tivesse no mesmo saco, né? A colocar a Igreja Católica também, fizeram o padre Júlio Lancelotti lá, né? E eu vejo assim que você não vê um apologista hoje, né? Você não vê um crente lá e tem um programa, né? Na televisão, não sei o nome do programa, que de vez em quando um pastor lá, né? Fala. E aí eu gosto de que os caras debatem mesmo, né? Acho que é GNT, se eu não me engano. Na Tati, esses dias eu liguei, não sei se eu falei para vocês, que tinha um anglicano, um pastor episcopal, né, falando lá. Mas os caras, rapaz, são altamente liberais. O cristianismo deles é uma vergonha. O cara é um saco de gato. Eles aceitam de tudo, sabe? E eu acho que nós que conhecemos a verdade, nós ficamos quietos. Deixamos esse povo falar o que quiser. E aí vai assim, raleando, vai nivelando por baixo. As pessoas olham assim, ser cristão é assim. É igual Constantino, joga água na cabeça lá e vira cristão, né? É uma das coisas que nós devemos ter muita preocupação na formação dos nossos crentes, que eles conheçam de fato a verdade. Por que eles estão ali? Se eles não aceitarem Jesus como seu único suficiente Salvador, eles amargarão a eternidade no inferno. As pessoas têm medo, às vezes, de falar, eu vou chocar, né? Vai para o inferno, não tem jeito mesmo. Bem. Então, grandes grupos, frente aos quais os apologistas defendiam a fé cristã. Os apologistas procuravam defender o cristianismo de acusações em voga na época de procedência grega e judaica. Os judeus acusavam a religião cristã como uma seita. Nós éramos tidos como uma seita do judaísmo. E eles criam realmente que nós éramos, assim, hereges, né? No sentido pleno da palavra, que herege é aquele que
que tem desvio de doutrina. Então, os judeus nos acusavam disso. E os gregos, né, também nos acusavam de ateus, de hereges também. E aí os apologistas, os pais apologistas, eles fizeram o quê? Eles defenderam o cristianismo contra esses gregos e judeus. Para esses homens, o cristianismo era a única verdadeira filosofia, para os apologistas, né? Substituto perfeito para a filosofia dos gregos e a religião dos judeus. Né? E nós sabemos que nós cremos nisso mesmo, né? O judaísmo foi assim o pontapé inicial, né? O Velho Testamento é um prelúdio do Novo, que é a concretização da nossa fé cristã, né? A cristologia do Logos, como elaborada pelos apologistas. Com o conceito de Logos, os apologistas encontraram uma maneira de descrever a relação entre o Filho e o Pai na divindade, empregando termos filosóficos correntes. Os gregos já usavam, né, o Logos, e o Logos era o início, né, de todas as coisas. E você vê quando João lá no Evangelho, começa o seu Evangelho, né, e ele diz, no princípio era o Logos, a palavra. E para quem que ele escreveu? Para crentes de origem grega, né? Para que eles pudessem entender. Assim como a palavra da razão, ou para usar uma outra analogia, assim como a luz procede da lâmpada, assim o Filho procedeu do Pai como o primogênito, sem diminuir o Pai ou destruir a unidade da divindade. Isso aí foi difícil eles explicarem, né? Porque é difícil a gente entender até hoje, né? A gente entende pela fé, né? Essa cristologia do Logos visa responder à questão mais difícil da fé cristã na linguagem da época. Os apologistas escolheram um conceito da filosofia contemporânea e o usaram para descrever o que para a mentalidade grega era absurdo, que Cristo é Deus, mas que com isso a unidade da divindade não é negada. Resultado para o cristianismo do confronto com a filosofia grega. Do confronto do cristianismo e a filosofia grega resultou a tentativa de correlacionar o cristianismo com a erudição grega. Tentativa que encontrou sua expressão mais marcante na doutrina do Logos e sua aplicação à cristologia. Então, a grande defesa deles foi do Logos, né? Da palavra. E nós, irmãos, depois, mais para frente, se nós formos ver os outros pais, né? Se a gente entrar a fundo por exemplo, no gnosticismo, por exemplo, né? Eu não vou entrar muito, porque isso aí já é a área de história da igreja, mas os gnósticos, eles eram, assim, ferrenhos inimigos nossos, né? E para vocês terem uma ideia, a igreja cristã era infestada deles. A igreja do Oriente, praticamente, era totalmente gnóstica. Quando houve a divisão da igreja do Oriente e a igreja do Ocidente, lá no século X, né, em 900 e alguma coisa, nós podemos ver, né, o que ficou a igreja ortodoxa. Ela tem várias coisas gnósticas, até hoje. Tudo bem que ela batiza por imersão como nós, os padres deles lá, né? Os patriarcas casam também, para constituir família. Tem algumas coisas diferentes, são parecidas com as nossas, né? Mas a doutrina profunda deles é bem heréticazinha, né? Isso é bom, para ter conhecimento, é bom ler, para saber, né? Como que eles são, o que eles pensam, né? Como eles pensam. E quem quiser ir, por exemplo, no Oriente para conhecer, né?
lá na Grécia, ou lá na Rússia também, né? Que a ortodoxa é muito grande lá na Rússia. Aí vai ver que eles têm, assim, coisas estranhas, né? Para o nosso cristianismo. Eu vejo que nós, entendendo bem, né, os pais apostólicos, nós podemos ter uma doutrina coerente. Podemos ter assim um projeto, né, coerente de vida cristã ou de religião cristã. Nós temos perdido muito, irmãos, porque nós temos facilitado. Né? A grande preocupação da igreja hoje tem sido em crescer numericamente. Nós temos banalizado o ensino. Uma das coisas que a gente tem observado, por exemplo, escola dominical, é uma coisa que nós estamos perdendo o investimento na escola dominical. A escola dominical é onde se aprende a palavra. Doutrina, Bíblia é ensinado na escola dominical. Tudo bem que tem algumas igrejas que têm pequenos grupos que trabalham bem isso. Por exemplo, a primeira de Curitiba, a igreja do pastor Pascoal Piragini. Eles trabalham muito bem o ensino através de células, né? De pequenos grupos, né? Mas a grande maioria, se vocês pegarem, por exemplo, vamos fazer um curso de célula, vai ver como que o indivíduo trabalha, você fica assim abismado de ver como que é assim, um passapano. Eu já pesquisei em muitas igrejas grandes que trabalham nesse sistema, e a última que eu peguei foi uma de Brasília, uma igreja batista grande lá, né, do plano piloto, e peguei o material deles para ver. Vem assim se vocês pegarem o manancial nosso, por exemplo, o nosso manancial, ele também trabalha isso, para reunião de pequenos grupos. Eu vou mostrar aqui toda semana ele vem com um roteirozinho para pequeno grupo. Vê se a pessoa vai aprender doutrina num momento desse. Quebra-gelo, 5 minutos. Tempo de orar, 5 minutos. Tempo de cantar, 5 minutos. Tempo de compartilhar a palavra, 25 minutos. Leia o texto bíblico e a meditação, que está falando do dia 25 de abril. Depois, use as perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento. Aí vem, de acordo com o texto bíblico, qual é a advertência que Jesus fez aos seus discípulos? Tá. 2. O que precisamos fazer para ter o nome escrito no livro da vida? 3. Você tem certeza de que seu nome está escrito no livro da vida? O que significa isso para você hoje? Tempo de orar, 10 minutos. Tempo de multiplicar, 5 minutos. Orar pelas pessoas no cartão alvo de oração. Tempo da igreja, 5 minutos. Informar a agenda da igreja. Essa é uma reunião de célula. Você acha que alguém é discipulado numa reunião de célula dessa? Vai conhecer profundamente a doutrina bíblica? Nunca. Nunca, irmãos. Eu lembro que, quando eu era menino, tinha uma reunião chamada... como é que era o nome? Era antes do culto de domingo à noite. Era... eu não lembro o nome agora. Era onde você aprendia. Era a sociedade... assim, tinha uma reunião de jovens, uma de homens, uma de mulheres, e era onde você aprendia doutrina. Esqueci, está na minha cabeça, mas eu não lembro agora, né? Ai, meu Deus. Então, nos jovens, então, tinha
um orientador, né, que ensinava. Ali você aprendia profundamente a Bíblia e você aprendia também a dar um estudo, a montar um sermão. Isso, assim, de uma forma muito simples, né? União de treinamento, chamava. União de treinamento. Então, era 1 hora. Isso fora a reunião de oração na quarta-feira e uma reunião no sábado que tinha, e isso aí já era assim, não era só para jovens, podia ser, você era voluntário, você podia jovem ir, adultos irem, mulher e homem, tudo junto, né? Mas era uma reunião de doutrinamento bíblico também. Era uma reunião informal, sabe, irmãos? Mas era assim, você aprendia, você estudava um livro da Bíblia, você debatia ali. E hoje eu vejo assim, que as pessoas têm dificuldade. Eu sei que a tecnologia ela tirou muito da nossa atenção. Você não consegue prender a atenção da pessoa por mais de 20 minutos. Por isso que você vê esse roteiro de célula aqui, ó, rasinho desse jeito. Crente nenhum vai aprender nada, né? Vai conhecer os rudimentos da fé. Aí vai para um seminário. Chega no seminário, irmãos, é onde o cara menos lê a Bíblia. O cara não lê a Bíblia coisa nenhuma. Você vai fazer um curso de Novo Testamento ou de Velho Testamento. O cara vai te dar, tudo bem que são 4 créditos, ele vai dar 2 semestres de Novo Testamento. Aí ele pega para você, vai ler o livro de Gênesis num mês. Você acha que ele vai dar Gênesis num mês? 4 aulas? Nunca vai conseguir ensinar. Nós temos, assim, exemplos, eu gosto de mostrar para os irmãos, né, para ver como que era antes. Tinha um pastor presbiteriano na Escócia chamado William Barclay. Ele tem comentários do Novo Testamento. Ele fez uns comentários do Novo Testamento. Comentou o Novo Testamento inteiro. Eu uso muito o comentário dele nos meus sermões. Ele fez esse comentário, sabe para quê, irmãos? Para os membros da igreja dele. Para ele ensinar a Bíblia para os membros da igreja dele. É um dos comentários mais famosos do mundo. Ele dedicou mais de 20 anos da vida dele fazendo isso para ensinar a congregação dele, onde ele era pastor. Hoje não se faz mais isso. Nós compramos a revista pronta, compramos um devocionário pronto, né? Devocionário. Aí o cara não vai aprender mesmo. E quando nós vamos para o seminário, nós temos que nos aplicar para a gente saber pelo menos mais do que eles, né? Senão aí a congregação vai estar pior ainda, né? Se pegar um pastor que não conhece. Mas é isso aí, tá? Hoje nós vamos ficar por aqui. Vocês já têm esse texto aqui que eu passei para vocês, né? Pais apostólicos, apologistas, polemistas e teólogos científicos. Isso aí depois vocês fazem a leitura e me mandam. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão? Tudo maravilhoso, né? Sexta-feira que vem não vai ter aula, viu, irmãos? Sexta-feira que vem não vai ter aula. Porque já estava marcado, né, que ia ter uma semana de reflexão teológica essa semana, né? A semana que vem. Como não vai ter, já que estava marcado, eu tinha suprimido a aula de sexta-feira, então na sexta-feira não vai ter aula, tá? Irmãos, Não Deus vai ter nenhuma abençoe. atividade, né? Não vai ter nenhuma atividade essa semana. Não. Teológica, então não vai ter. Não vai ter não, tá? Uhum. Os outros professores, eu não sei se eles vão dar aula essa semana. Eles avisaram vocês ou não? Falaram alguma coisa? Avisou para o pastor Walter, não vai dar. Tá. O Elias, eu não sei, eu vou ver com eles na segunda, porque era segunda, terça e quarta. E aí, na quinta, eu tinha suprimido a aula, na quinta e na sexta. Mas eu vou ver com eles.
Não deve ter nada, não. Tá, irmão? Precisa falar com o professor Vanderlei, porque ele está com as Tá aulas. repondo. Se ele puder fazer, a gente está disponível, né? Não, tranquilo, então. Então eu deixo ele. Ele vai ver com vocês aí, tá? Então, o Leonardo também. Eu e o Leonardo estamos fazendo. Tá bom, então. Falou. Deus abençoe, irmãos. Até na outra semana. Daqui 15 dias. Deus abençoe. Boa noite, amados. Fiquem com Deus. Uma boa noite, bom final de semana. Edson, Márcio, esse demo.